Hello, guys! Ui, já comecei derrubando as coisas. Então, para aqueles que não conseguiram participar da aula do Zoom, então a teacher vai passar para vocês a nossa super receita, ok? Então, assim, nós vamos precisar de um bowl, tá? De um bowl, que é pra gente colocar as coisas aqui dentro, and a spoon, tá? Acho que esses são os mais importantes. Ah, and a cup, of course. We need a cup. Ok, então, primeiro ingrediente que a gente vai usar agora, tá? Eu vou mostrando pra vocês, é o nosso sugar, tá? We have sugar. Então, sugar seria só açúcar, mas o nosso, ele é aquele mais escurinho. Então, nós vamos precisar de 3/4 de xícara de brown sugar, ok? Então, ali, 3/4 de xícara de brown sugar, tá? É o nosso primeiro ingrediente. É a xícara até mais ou menos. The next thing, we need oil, tá? A gente vai colocar... Eu coloquei na receita, acho 80 ml, que é o equivalente a 1/3 de xícara, tá? So, we need oil, tá? Ó, we're gonna put some oil here. Oil. Tá? Isso ainda no nosso bowl, tá? Então, we need oil. Depois, nós vamos usar a vanilla, que é a nossa baunilha, tá? Que é uma colherzinha de chá, tá? Se você não tiver em casa, eu acho que tá tranquilo, tá bom? Porque esse é pra dar mais um cheirinho gostoso, aquele cheirinho de cookies, de bolo na vida, assim. Muito bom, ok? Chegou aqui, you have just to mix it all together. Perfect. Tá? A gente vai misturar tudo aqui. Alright? Muito. Ele vai ficar uma... Ok, tá? Então, ele vai ficar assim mesmo, tá? É isso aqui que vocês estão vendo, tá bom? The next step, tá? Próximo passo. Num recipiente diferente, num outro, tá? Deixa esse aqui de lado um pouquinho. In a different container, né? Num recipiente diferente. Você vai colocar aqui 2 spoons of milk, tá? 2 full spoons of milk. 2 colheres de sopa, tá? Então, assim, ó, para aqueles que são intolerantes à lactose e tudo mais, eu uso o leite de soja ou de castanha, tá? Mas dá para fazer com leite normal, tá bom? So, you have 2 spoons. 1, 2. Fala, mas teacher, só 2 spoons, só 2 colheres, sim, tá? Esse leite aqui, ele é usado para derreter o nosso chocolate, tá? E aí, você vai pegar um terço de xícara, tá? No caso, é 1/3 de xícara de chocolates em pedaço, tá? Pode ser em gotinha, em pedacinhos, tá? Quem assistiu a minha aula viu que eu tava usando uns chocolates em pedaços, assim, como se fosse uma barra quebradinha. Aquele acabou, então agora eu tô usando as gotinhas de chocolate, tá bom? Então, assim, o que você vai fazer com esse daqui? Você pode colocar no micro-ondas por 30 segundos e aí ele vai derreter, tá bom? Então, assim... Vamos ali só rapidinho, e aí eu vou derreter esse daqui, e aí eu mostro como vai funcionar. Ok, guys. Como alguns tinham visto na aula, assim, eu tava com um probleminha de micro-ondas, então eu estava derretendo meu chocolate com leite numa panelinha. Esse daqui eu vou jogar dentro do meu bowl, tá? Vocês jogam ele, tá? Dentro do bolo, esse chocolate derretido, tá bom? Deixa eu botar pra cá. Aí, ó, vocês vão misturar tudo aqui, tá bom? Ele vai ficar meio consistência, assim, ó, ele parece uma massa de bolo, sabe? Molinha, alright? É assim que ele tem que ficar mesmo, tá bom? A partir daqui, a gente vai começar a colocar os ingredientes secos, tá? E antes que eu me esqueça, e eu me esqueci em vários momentos das aulas, é de avisar que você tem que pré-aquecer o seu forno em 180 graus, tá bom? Tá bom? Pra dar tudo certinho. Agora, nós vamos colocar todos os ingredientes secos. Alright? Então, tá. Ó. Recapitulando. Então, a gente já colocou brown sugar, oil, colocamos vanilla, milk e chocolate, tá? Já foram todos esses. Agora, nós vamos para flour,
tá? Que é a nossa farinha, tá? Flour. Teacher, mais farinha, não era, flour não era flor? Sim, né, gente? Flour é flor. Mas o flour de farinha, ele escreve um pouquinho diferente, então não se preocupem, tá? Você lê igual, mas escreve diferente. Então, aqui a gente tem 3/4 of flour, tem 3/4 de xícara de flour, tá? De farinha de arroz, tá? Very good. Alright. Alright. Then we have 1/4, tipo, 1/4 de xícara, tá? This is sweet powder or starch, que é o polvilho doce, ok? So, ó. There we go. Ok? Foi tudo. And we have baking powder, tá? Que é o nosso fermento. Yay, tá? Uma colherzinha de chá de fermento, tá bom? Wonderful. E por último, nós vamos colocar aqui o cacau em pó, que é o nosso cocoa powder, tá? Cocoa powder. Alright, guys. Então, vamos lá. So, it's 1/4 of cocoa powder, tipo, 1/4, tá? De xícara de cocoa powder. Teve muitos alunos, gente, que fez, em vez de usar o cocoa powder, eles usaram o chocolate powder, tá? Que aí é o famoso achocolatado, né? Que aí tem Nescau, Toddy. Teve gente que usou esse, tá? Qual é a diferença? É que provavelmente a sua receita vai ficar um pouco mais doce que a minha, tá? Só isso mesmo. Agora sim, a gente começa a mexer tudo isso, tá? Então, assim, esse é o momento que as crianças adoram, que é o de colocar a mão e sentir a nossa massa, tá bom? Então, a gente vai colocar a mão na massa a partir de agora, tá? Então, deixa eu só me ajeitar aqui pra gente... Guys, então, depois de mexer, tá? Ele vai ficar... Eu vou mostrar pra vocês a consistência que ele tem que ficar, tá bom? Que é mais ou menos essa daqui, ó, tá vendo? Ai, ai, ó. Tá? Depois que você fez isso, ele parece meio oleoso, tá? Mas eu acho que é por causa também da farinha de arroz e tudo mais. Depois que eu fiz essa massinha, aí sim, tá? Eu jogo algumas gotinhas de chocolate extra, tá? Ou pedacinhos de chocolate. Tá caindo aqui o negócio. Ou M&M, tá? Teve aluno que fez com M&M e, gente, ficou lindo. Confesso, assim, que eu não tinha pensado no M&M, tá? Tivemos alunos com raspinhas de laranja, que, assim, nossa, inovaram muito. Ficou tudo muito maravilhoso, tá? Então, agora vocês vão mexer e a gente vai colocar eles. Alright, guys. Então, agora eu estou com a minha massa pronta. Então, vamos lá. Então, vocês vão fazer agora o seguinte, né? Façam uma bolinha. Eu nem vou usar colher, né? É porque às vezes entra tudo embaixo da... né? Eu evito mexer assim com a mão, porque, né, entra embaixo da unha. Então, assim, vocês vão fazer uma bolinha. Ok? Depois que vocês fizerem essa bolinha, vocês vão dar uma achatada nela. E é só, tá? E assim, ó, ele tem que estar gordinho. Tá vendo? Ele não pode estar muito achatado, tá bom? Então, assim, ele tem que estar gordinho, que é pra, quando você assar ele fica macio por dentro, tá? E crocante, assim. E vocês vão assar ele no máximo, por uns 12 minutos. Não mais do que isso. Alright, guys. Depois que eu fiz todas as bolinhas, eu deixei aqui, tá? Eu fiz elas em forminhas assim, ó. Todos bem gordinhos. Prontos pra ir pro forno, tá bom? So, now we just have to bake it. Agora é só ir pro forno mesmo e assar. Como eu tava falando, é assim, ó, 12... Se os seus cookies ficaram muito grandes, aí dá até pra deixar uns 15 minutinhos, like 12 to 15 minutes, tá? Mais do que isso. Qual é a diferença? Se você deixar passar um pouco, o gosto não muda muito, tá? O que talvez mude ali é realmente mais a consistência, né?
Porque o que a gente quer é que ele fique um pouco mais macio por dentro e crocante por fora. Então, se você deixar passar um pouco, ele vai ficar todo crocante, tá? Outra dica importante é assim que você tirar do forno, não tenta desenformar tudo e tirar da forma. Deixa ele esfriar um pouquinho, porque como a gente usa qualquer cookies, tá? Até o que você usa trigo normal. Então, até aqueles que você usa o trigo normal, ele precisa esfriar para poder ficar um pouquinho mais durinho, tá? Então, assim que ele sai do forno quentinho, ele não está durinho ainda, em consistência de cookie, tá? Ele vai estar mais consistência de bolo. E aí, se você tirar, como ele é pequenininho, ele vai se esfarelar e quebrar todo. Então, espera pelo menos 5, 10 minutinhos para você começar a manusear os cookies ali nesse caso, ok? Então, coloca no forno 12 to 15 minutes, tá bom? Eu tenho alguns aqui, eu vou mostrar pra vocês. Tá, no caso, eles vão ficar assim, depois de prontos, tá? Olha só. Esses são os cookies, tá? Eles não crescem absurdamente, tá? Não assim, mas você vê que eles cresceram um pouco mais, tá? Mas eles vão ficar assim. Beautiful. Então, é isso, guys. Eu espero que vocês gostem desses cookies, tá? Foi uma receita de uma moça que trabalha numa padaria lá no Canadá, tá? Ele é sem glúten, sem lactose, então até quem tem alguma restrição consegue comer ele e ele fica muito, muito gostoso. Alright? Então, see you, hope you love it. Espero que vocês amem esse cookies, tá? Porque ele é bom. Bye, bye.